Então, assim, quando eu terminei a faculdade, eu tive já algumas oportunidades. Então, eu fui chamado para dar aula nas 2 maiores redes de academia da América Latina, que é a Smart Fit e a Bodytech. E aí... Professor delas. Uhum. E aí a Bodytech eu fiquei em Copacabana e na Smart Fit no Valqueire, né? Misericórdia. Outra correria. E morando em Nova Iguaçu. Não sei se você conhece. Não conheço. Mas deve ser longe. Baixada Fluminense e tal. Tá, mas nada deve ser perto de nada. Nada perto de nada. Tá. Tudo era deslocamento, assim, 1h20, às vezes. De um emprego pro outro. Tinha alguns, assim, que eu até pegava metrô e tal, era um pouquinho mais rápido, né? Não é meia hora. O mais rápido era meia hora. Assim. Mais rápido, meia hora, 20 minutos. Mas era aquela correria, acordava cedo e só chegava em casa meia-noite. Mas aí o salário já tava melhorando um pouco. Já tava melhor. Né? Porque já tava ganhando um pouco mais. Valia a pena a correria, vambora. Já tava valendo a pena a correria. Tanto que nessa fase foi uma fase que eu fui juntando dinheiro, né? E aí, beleza. Na Bodytech também, em Copacabana, por se tratar de um público, né, com poder aquisitivo melhor e tal. Eu cheguei a ter algumas clientes de personal que pagava o que a gente cobrava, né? Pagava o seu valor. Exatamente. E foi uma experiência muito bacana, né? Na Smart Fit eu acabei ficando mais tempo. Fiquei durante 4 anos. E foi muito bom também. Foi uma experiência muito boa, porque eu tive muito contato com pessoas. Pra você ter uma ideia, na minha aula, eram 4 aulas por dia, assim, sequenciais. E cada aula passava por mim cerca de 70 pessoas. Caraca! Então eu tinha uma rotina, uma grade que passavam por mim por dia cerca de 200 a 300 pessoas. Caramba. Então eu tive contato com muita gente, né? Então isso foi um ponto muito bom, né? Pelo esse contato, porque você consegue, enfim, impactar mais pessoas. É o network que fala hoje, né? E também eu consegui validar algumas coisas, né? Como, por exemplo, essa questão do método de você emagrecer dançando. E a dança, então... Mas a dança você só tinha contato com ela em relação aos projetos que você fazia. Uhum. Não dava mais aula que tivesse uma renda, era só como educação física. Como aí eu fiquei... O professor da academia. Isso. Mas a dança nunca saiu de você. A dança nunca saiu de mim. Tanto que quando veio a educação física, ela só complementou com a dança. Aí você ficava aqui na academia pensando, tipo assim, uma maneira de tornar aquele treino mais divertido? Exatamente, porque eu comecei a perceber o seguinte... Quem não gosta de academia, só pela misericórdia. Então, aí eu percebi, a maioria das pessoas... Vai por obrigação. Algumas vão por obrigação, outras vão porque elas estão necessidade, querem emagrecer ou quer atingir um objetivo, quer um corpo mais bonito. Poucas vão porque gostam. Poucas vão porque gostam. Só que essas pessoas, elas não conseguem atingir o objetivo. Então tinha gente que estava assim, tentando emagrecer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nossa. Peraí, tem alguma coisa de errado. Como é que uma pessoa está querendo emagrecer? Tá aqui há 1 ano. 1 ano e não consegue emagrecer. Peraí, tem alguma coisa de errado. Vamos olhar o que é isso. E aí você vê. A pessoa vai treinar. Primeiro, ela não tem uma orientação. Né? Ela não tem alguém ali para dar um feedback. Aí você fala assim, mas não tem um professor? Mas é um professor para dar conta... Para 70, no caso que você falou, né? Isso eu dava aula coletiva, né? Então. Mas aí na musculação era muito mais ali, circulando ali, num período de 1 hora. Era a academia rodava e você tava ali rodando, ajudando quem te pedia também, né? Você não tinha como olhar todo mundo. Sim. Só que eu conhecia muita gente porque muitas pessoas passavam por mim lá na aula coletiva. Sim. Aí essas pessoas me encontravam na musculação e me conheciam ali. Tinha um relacionamento, né? E aí eu percebi que essas pessoas, elas treinavam errado, não tinha uma orientação, o professor não conseguia dar suporte porque é completamente impossível. Não é todo mundo que pode ter personal e tal. Só que eu conheci essas pessoas que não conseguiam emagrecer e com a minha aula ali, da grade, fazendo a minha aula do coletivo, essas pessoas emagreciam. Eu falei, opa. E aí eu comecei a perceber, porque eu tinha uma forma de dar aula, né? Na verdade eu tenho, né? Então assim, eu sempre gostei, eles me chamavam de... Porque no coletivo você dava aula de emagrecer dançando. No coletivo eu dava aula de dança, aí tinha aula de abdominal, tinha aula de alongamento, tinha uma Mas era aula... sempre muito dinâmico, então? Sempre muito dinâmico. Né? Uma coisa mais eletrizante e tal. Eu sempre gostei de dar aula assim, né? Então eles me chamavam muito de que eu era agitado e tal. Porque você tá ali numa aula coletiva, a pessoa quer extravasar, ela quer queimar caloria, quer suar, quer ver resultado. Então isso acontecia lá. Então essa pessoa ela não conseguia atingir na musculação, mas comigo ela conseguia. Então eu falei, cara, peraí, eu preciso, primeiro, empacotar isso de uma forma mais
que as pessoas consigam entender para mim conseguir impactar mais pessoas. E também rentabilizar com isso. Lógico. E aí foi quando eu pensei no método, né, que hoje é chamado de método MD, né, o método Magra Dançando, que ajuda as pessoas a emagrecerem de uma forma divertida. Que elas não gostavam de, por exemplo, fazer musculação. A pessoa vai e aí faz um exercício, aí fica 5 minutos no celular, ou fica conversando, ou não faz como tem que fazer. Então, mas quando ia pra minha aula, a pessoa ia com um sorriso de orelha a orelha. Que é divertido. Exatamente, é divertido. Você tá ali com pessoas, você se conecta e tal. Então sempre foi muito engraçado e tal. Aí você começou esse método na academia, nessa aula academia, coletiva. Exatamente. Eu vi que ali tinha esse formato, sim. esse potencial, né? Fora isso, eu vi que muitas pessoas estavam muito doentes, né, emocionalmente. Sim. Então tinha muitas pessoas depressivas e tal. Só queriam ele só pra distrair. Exatamente. E aí depois eu fui tendo vários feedbacks que essas pessoas conseguiram curar a depressão depois que começou a fazer minha aula. Né? Então eu falei assim, cara, então isso é algo incrível mesmo, né? Então isso vai validando. Né? Então essas pessoas vão dando vários depoimentos, vários feedbacks. E aí eu pensei nisso, de como eu poderia formatar de uma forma que eu conseguisse impactar mais pessoas. E também teve uma fase que eu pensei em sair do presencial, porque também é aquilo, limita, né? Então, por exemplo, eu não vou conseguir atender um certo número de pessoas presencialmente. Sim, agora, no mundo online, sim. Sim. Porque, né, você consegue impactar as pessoas do mundo inteiro. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Sim. E aí foi quando eu fiz essa transição.